Gattacuta mostra uma sociedade perfeita por fora, mas que despreza tudo o que considera imperfeito. Nesse mundo, nada escapa, objetos, sentimentos ou pessoas. Quem nasce do lado errado já carrega o rótulo de descartável, mas o moleque decide questionar isso, e quando ele tenta mostrar que até o lixo pode ter valor, o sistema inteiro vira contra ele. Fala, meu povo, eu sou o Pinho, e hoje a gente vai falar sobre Gattacuta, o novo anime que tá dando o que falar. E se você não viu ainda, vem comigo, porque essa obra é sensacional. E ela começa logo de cara mandando uma frase que já mostra tudo o que a gente vai ver durante todo o episódio. Logo de cara, o anime manda uma frase que resume bem o tom da obra. Dizem que os objetos tratados com carinho abrigam almas. Então, o que será que mora no lixo que é jogado fora? E com essa reflexão, o Gattacuta abre as portas para um mundo que é dividido literalmente entre os que têm tudo e os que são completamente descartados. A primeira impressão que a gente tem é de uma sociedade bonita até demais. Tudo limpo, polido e organizado. São casas impecáveis, pessoas bem vestidas andando pelas ruas, como se fizessem parte de um mundo utópico. Mas tem uma parada bizarra, o costume dessa galera de jogar tudo fora ao menor sinal de defeito. Em uma das primeiras cenas do anime, a gente vê uma garotinha que acabou de ganhar um coelhinho de pelúcia da mãe. E esse coelhinho acaba rasgando. Mas a mãe, ao invés de simplesmente falar, a gente pode costurar ele, a gente pode consertar ele. Não. Ela simplesmente trata com muito desdém, com muito desprezo e fala pra ela simplesmente comprar outro, que talvez agora ela deva comprar um ursinho. E a filha age da mesma forma. Ou seja, os objetos materiais, eles são tratados com muito desprezo, como se não fossem nada. Sendo que seria só arrumar ele ou só costurar ele. Mas não, ele acabou de ser comprado e vai ser jogado fora. Esse tipo de pensamento expõe o coração do anime, uma crítica direta ao consumismo, à cultura do descarte, à desigualdade brutal que nasce disso. Em vez de mostrar como os produtos são criados, Gattacuta foca no que acontece depois, quando algo ou alguém perde o valor e é jogado fora. E nesse momento a gente é apresentado a um moleque que tá vasculhando o lixo da elite. Ele tá procurando por objetos que podem ser reutilizados. Inclusive, ele encontra aquele coelhinho de pelúcia daquela garotinha. Só que a gente logo descobre que esse garoto não é dali. Ele não pertence ao paraíso dessa sociedade. Ele vive na periferia. Ou melhor, na periferia do paraíso. É como se o anime dissesse pra você: olha que lugar lindo, maravilhoso e limpinho, só com pessoas bonitas. Agora, olha o lixão que ele esconde logo atrás. A divisão é muito grotesca e óbvia. E Gattacuta, ela faz questão de esfregar isso na sua cara. Cara, e o mais doido é que essa diferença entre rico e pobre não tá só no visual. Ela tá no jeito que cada um age. Até quem já tá na merda tenta se sentir melhor que quem tá mais afundado ainda. E o Rudo, ele é o famoso ladrão do lixão. Ele aparece ali todo sujo, todo largado, e junto com ele aparecem outros moleques, outros meninos que também moram na periferia ali. E esses meninos acabam humilhando ele, acabam zoando a roupa dele, falando que ele tá muito sujo e tudo mais, menosprezando ele mesmo. Mas a Tio, a amiga dele, já dá logo um corte seco. Vocês se acham melhores que ele por quê exatamente? E é engraçado como os moleques que também estão na mesma posição do Rudo acabam humilhando ele. Isso não faz o menor sentido, porque eles estão na pior, assim como o próprio Rudo. E eles tentam humilhar o garoto, tentam menosprezar ele, de toda forma possível tentam zoar ele, colocar ele pra baixo, como se eles fossem alguém extremamente melhor de vida, e que não é o caso. E o Rudo, além de ser zoado por todo mundo, ele ainda carrega um outro peso. Ele é um tribal. E dentro daquela sociedade, isso significa estar ainda abaixo da linha da dignidade. Mesmo os ferrados olham pra ele como se fosse menos. E mais pra frente a gente vai ver sobre um julgamento que acontece nesse episódio. E nesse julgamento tem uma pessoa que acaba falando uma frase menosprezando um tribal, falando que ele merece morrer. Ou seja, a pessoa ela já nasce predestinada à morte, ela já nasce predestinada à humilhação, a ser tratado como nada. E tem um detalhe que ninguém entende, que desde pequeno o Rudo ele fica usando aquelas luvas o tempo todo, como se escondesse algo que o mundo já decidiu rejeitar. Talvez uma maldição, uma mutação, uma cicatriz, mas ninguém sabe. E pra falar a verdade, ninguém quer saber. A aparência diferente já basta pra colocarem ele como um alvo, um símbolo do que não deve existir. E isso só reforça como ele é tratado como um lixo, até pelos que também são descartados. E até esse momento, o único que a gente vê que dá um certo valor aos objetos, aos bens materiais, é o Rudo. E mesmo assim, ele não pega qualquer coisa do lixão. Ele pega aquelas coisas que realmente podem ser reutilizáveis, que ele pode usar de outra forma, ou que ele pode consertar pra poder ter aquilo ali depois. Tipo o coelhinho que ele achou. Era só um brinquedo rasgado, mas ele viu o valor. Ele ajeita, ele limpa, ele costura o coelhinho, porque pra ele nada é descartável de verdade. Enquanto isso, as outras pessoas que também moram na periferia, elas também tratam todo esse lixo e bem materiais com um desprezo, assim como as pessoas da elite, as pessoas mais ricas. Só que elas estão na mesma condição que o Rudo, elas não têm condição financeira nenhuma. É a galera pobre tentando parecer limpa, como se isso fizesse eles menos descartáveis.
descartáveis, mas no fim continuam sendo vistos como lixo. Só não se tocaram ainda. E aí tem um detalhe muito importante também nessa conversa entre esses moleques que estão humilhando o Rudo. Eles dizem que o pai dele era um assassino e foi julgado à morte. Mas aí a gente descobre que o Rudo não é só humilhado por forçar o lixão, mas também por ser filho, aparentemente, de um assassino. Mas convenhamos, essa morte tem toda a cara de um shonen que tá escondendo o jogo. Esse pai não morreu, ele foi apagado, foi jogado no limbo da narrativa com força demais para não voltar. E quando voltar, pode apostar que vai ser impactante. A conexão entre ele e o Rudo ainda vai render, talvez até explique as mãos pretas, ou revele que o abismo mudou esse cara. Ou quem sabe ele nunca foi o monstro que pintaram desde o começo. Provavelmente foi isso. Mas como nesse mundo as pessoas vivem muito por aparência, bastava apenas uma acusação para transformar o filho também em um assassino. E é aí que o anime abre as portas para um novo mundo e começa a rolar treta de verdade. A gente descobre que além da periferia existe o abismo, e nesse abismo não vai só o lixo, vai também o lixo humano, criminosos, condenados, gente que a sociedade resolveu descartar. Ou seja, os caras literalmente pegam todos e tudo que é indesejado e jogam num buraco gigante enorme que parece nem ter fim. Tudo que é descartável é jogado lá. E depois a gente volta pro Rudo e nos é apresentado o Regito, que é o pai adotivo dele, que apesar de ter pouco tempo de tela, tem um papel muito importante, que é dar aquele gatilho inicial pro protagonista poder agir. O Regito, ele serve para mostrar que o Rudo tinha alguém que cuidava dele, dava conselhos, era a própria figura paterna. E quando o Regito morre, numa cena que aliás ficou muito bem feita pela animação, tudo muda. A expressão do Rudo vendo o pai adotivo morto é forte demais. É aí que a história dele realmente começa. E logo depois o Rudo ele é preso. Os guardas eles nem sequer ouvem uma palavra do Rudo. Ele não tem a menor chance de se defender. É como se eles já tivessem considerado ele como um criminoso, talvez pelo seu pai ter sido um assassino. E aí ele é destinado à morte e é destinado a ser jogado ao abismo. Como se não importasse o que ele fizesse, o destino já estava traçado. Ele era o filho de um assassino, logo só podia ser igual. E é exatamente isso que a galera começa a dizer. Finalmente ele matou alguém. Tava na cara que ia acontecer. Para eles o Rudo sempre foi o culpado. Não interessa o que ele já fez, o que ele faria, não importa. Se ele é filho de um assassino, ele vai ser jogado fora, assim como todo lixo. E é assim que eles tratam não só os objetos, mas também as pessoas. Não importa quem é quem, não importa nada. Eles tratam tudo com desprezo. E é claro que o Regito morre deixando uma frase genérica: você precisa mudar esse mundo. E aí pronto, né? Anime shonen ativado. Era o que faltava pro Rudo poder dar o pontapé inicial para querer mudar aquele mundo ali e poder se desenvolver como protagonista. E apesar do Regito não ter tanto tempo de tela, como seria interessante, quem teve muito tempo de tela foi a Tiwa, aquela garotinha que foi defender ele lá atrás com aqueles moleques, como se fosse a crush dele ali. E é aí que o bicho pega. Desde o início, a Tiwa já se parece diferente do resto. Quando os moleques tentam humilhar o Rudo por estar todo sujo e rasgado, é ela quem defende ele. E ali já dá pra sentir que os dois têm alguma coisa especial. A conexão entre eles cresce rápido. O Rudo encontra um coelhinho de pelúcia no lixo, aquele jogado pela menina, e influenciado pelo Regito, ele toma coragem para entregar o presente pra Tiwa. Quando os dois se encontram, ela se preocupa com ele, mostra carinho e também dá a entender que ama ele, do jeitinho tímido e direto que esses momentos costumam ser. Cara, e pra mim, nesse momento, eu tinha certeza que estava se formando um casal. Claro que de uma forma mais simbólica, só o inicinho ali, que não ia acontecer nada naquele momento, mas eu gosto dessa interação entre personagens quando eles formam um casal. E pra mim tava se tornando um. Ia ser interessante, porque dentro daquele mundo cheio de lixo, cheio de desprezo, cheio de ódio, tava tendo um amor ali que era uma coisa interessante e também trazia uma emoção nova dentro do anime. Mas aí a gente vai pra cena do coelhinho, pra poder aprofundar mais essa história. O Rudo, todo envergonhado, entrega o presente e diz que pensou nela quando viu o coelho, que achou que ele estaria em boas mãos com a Tiwa, que ela cuidaria bem dele, e que esse é o ponto. O Rudo é diferente da galera, daquele mundo. Ele vê valor nas coisas, inclusive no lixo. Ele acredita que tudo que é tratado com carinho tem uma alma. Naquele momento você percebe como que o Rudo, ele dá valor aos objetos, tanto que ele dá o coelhinho pra Tiwa como uma forma de entender que ela seria uma pessoa que cuidaria do bichinho, que ela traria cuidado e carinho pra ele, ela cuidaria dele. E aí depois do assassinato do Regito, quando o Rudo ele é preso e é sentenciado ao abismo, no momento que ele tá sendo jogado, a gente acha que a Tiwa, ela vai dar uma frase ali, ela vai querer ajudar ele, ela vai acreditar nele, mas não. E esse momento me dá um ódio gigantesco por
por ela, porque ela simplesmente fala assim, ele realmente é filho de um assassino. Dá as costas pro moleque, joga o coelhinho dele, que ela ganhou dele, no chão e vai embora. Cara, isso me deu um ódio gigantesco, porque pra mim, ela seria o único amor que teria ali em toda essa história. Mas não, ela simplesmente também é desprezível, assim como todos os outros. Todas aquelas pessoas são completamente desprezíveis naquele ambiente. Todos. E o Rudo vai voltar pra poder cobrar. Na hora que ele cai no abismo, o presente cai junto. E aí o anime escancara a mensagem. Não é só o lixo físico que é descartado, são as pessoas, são os sentimentos. O presente foi descartado, o Rudo foi descartado, o amor foi descartado. Tudo vai pro lixo quando não serve mais. E é muito revoltante toda essa cena, porque você vê claramente a diferença das pessoas que têm dinheiro e têm mais condição e das pessoas que não têm. E mesmo assim, todos agem da mesma forma. As pessoas que não têm condição, elas também tratam o Rudo como se não fosse nada, como se ele fosse completamente desprezível. E isso é revoltante, porque eles não estão nem aí, eles não percebem onde eles estão, eles não percebem a condição que eles mesmos têm. E pra piorar, tudo ainda é tratado como entretenimento. A execução, ela é pública e vira um espetáculo. A galera se reúne pra assistir o linchamento como se fosse um show qualquer. É nojento, é revoltante, é exatamente isso que funciona tão bem. É o velho pão e circo. E sim, é muito pão e circo, porque o sistema ele acaba se safando. Todos estão ali pedindo justiça e pedindo para que uma pessoa seja sentenciada à morte, enquanto o sistema está distraindo 1000, culpando um só. Antes de ser lançado ao abismo, o Rudo ele vê uma figura no meio da multidão, alguém que ele reconhece, uma pessoa mascarada, e a expressão dele muda. Dá pra ver nos olhos que ali nasce a fúria. O objetivo, a vingança. Foi você matou o Regto, eu vou voltar e vou acabar com você. E é óbvio que o Rudo ele não vai morrer nessa queda, né? Ele vai cair no abismo, ele com certeza vai ficar vivo, afinal de contas é o protagonista. Mas o que é mais interessante e é o mais legal nessa cena é a expressão do Rudo, o ódio que ele traz no olhar dele com aqueles olhos vermelhos. O traço do anime é lindo, é maravilhoso, é um traço muito bonito mesmo. E aí durante a queda a gente começa a ter várias outras revelações sobre a luva dele, sobre as mãos do Rudo, começa a entregar muita coisa da história durante essa queda. Tem as mãos pretas que o Rudo carrega desde moleque, ninguém explica de onde vieram, o que são, se é uma maldição, uma doença ou seja o que for. Mas tá na cara que tem uma treta aí. Também tem as luvas que ele usa o tempo todo. Não dá pra saber se tem algo escondido ali, mas o anime faz questão de destacar. E pra fechar o episódio, aparece uma criatura feita de lixo, um monstro completamente bizarro e deformado, parecendo um pesadelo montado com sucata. A parada é tão feia que parece ter saído da raiva de tudo que foi jogado fora. E talvez seja exatamente isso. E como eu já falei muita coisa até aqui, você percebeu? O anime ele traz muito sobre desprezo, sobre lixo, tanto que lá no início a gente vê uma cena dos guardas procurando o Rudo, correndo atrás dele e acaba caindo lixo em cima de um guarda. E ele trata aquilo ali como se fosse uma coisa assim horrenda, como se fosse uma coisa completamente absurda. Claro que é nojento um lixo cair em você, mas tratar desse jeito não faz o menor sentido. É uma sociedade completamente corrompida, completamente desprezível. Agora pensa no que pode surgir num lugar assim, um lugar onde tudo que cai vem carregado de frustração, de desprezo, de abandono. Talvez aquele monstro ele não seja só um amontoado de ferro velho, talvez ele seja o resultado de tudo isso junto, o reflexo distorcido de um mundo que se recusa a olhar para trás e encara tudo como substituível. E ainda não tem uma explicação para esses monstros, a gente vai precisar acompanhar os próximos episódios para poder saber o que tem ali, mas com certeza tem alguma coisa muito pesada, muito forte para poder criar monstros tão enormes feitos de lixo. E é assim que o anime termina, voltando naquela frase inicial. Dizem que objetos tratados com carinho abrigam almas. Então, o que acontece com o que foi descartado? E aí, se você já viu o anime, eu quero saber aqui embaixo. Comenta aqui. Você também ficou revoltado assim como eu? Ou é só viagem minha? Eu quero saber, vai acompanhar o resto ou já se cansou e não achou que é tão interessante assim? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho pra saber sobre os próximos episódios de Gachakuta. E se você acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.